podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. A linguagem é um sistema complexo feito de símbolos convencionados de uma língua e das suas múltiplas combinações. Pode parecer simples porque crescemos a falar, a pensar, a comunicar quase automaticamente na língua que é dos nossos pais, da comunidade em que vivemos, do nosso ambiente mais próximo. Aliás, a aquisição e o desenvolvimento da linguagem são das competências mais extraordinárias dos primeiros anos de vida de uma criança. O Piata responde. Antes da entrada na escolaridade obrigatória aos 6 anos, as crianças já dominam o sistema linguístico, a sua gramática, os seus sons, e já têm até um repertório de palavras incontável que lhes permite participar em conversas, fazer-se entender, perceber o que se passa à sua volta. Mas parecendo tudo isto tão natural, a sua aprendizagem está longe de ser um processo linear. É pelo menos essa a ideia que temos, só se pensarmos um bocadinho no assunto, não é, Rosa? Exato. Rosa Rodrigues é terapeuta da fala no Centro de Neurodesenvolvimento e Comportamento da Criança e do Adolescente no Hospital da Luz de Lisboa. E está neste podcast porque, sem o seu trabalho, o seu conhecimento e as suas competências, o papel do pediatra do desenvolvimento ia ficar, como dizer, um bocadinho coxo, não é verdade? Bem-vinda, Rosa. Obrigada por ter aceitado o convite para este podcast do Hospital da Luz. Eu estou ansiosa por ouvi-la. Por isso vou começar já. Bom, demos este título, até por sugestão sua. A linguagem não são só as palavras, não é assim? É mesmo. E há muito para dizer aqui sobre esta Mas questão. eu tenho muitas perguntas para lhe fazer, portanto. Ok, então eu vou começar por um episódio que retrata muito da minha consulta, que é avaliar crianças quando não existem palavras. Portanto, a linguagem não são mesmo só as palavras. Há pouco tempo... Nunca tinha pensado nisso. Há muito pouco tempo, na minha consulta, entrou uma mãe que mesmo antes de se sentar me perguntou: Rosa, eu venho aqui hoje fazer uma avaliação, mas o meu filho não fala, não diz palavras. E cabe-nos a nós então desconstruir o que é isto. E de facto nós podemos transmitir linguagem enquanto verbo, não é? Através de gestos, através de uma outra forma de comunicação. Mas a linguagem, de facto, tem diferentes componentes e uma delas é o significado, e aí sim nós alocamos as palavras. Portanto, há uma das componentes da linguagem que é o conteúdo, onde estão os significados das palavras, e estes significados têm que se organizar e, portanto, obedecer a uma estrutura, a regras, que são as regras gramaticais, as regras até dos próprios sons, como é que eles se apresentam, as estruturas silábicas das palavras, e depois também tem o lado social da linguagem, que tem muitas das vezes um lado não verbal, e portanto nós quando transmitimos, nos expressamos, nós mostramos muito mais do que Portanto, comunicamos não só por palavras. Comunicamos não só por palavras. Se nós pensarmos, a comunicação serve para nós conseguirmos compreender o outro e transmitir um conteúdo. Temos uma intenção, não é? Portanto, quando nós comunicamos, nós temos uma intenção, e às vezes esta intenção não vem nas palavras. Às vezes esta intenção é lida pela expressão não verbal, é lida na nossa expressão corporal, é lida no nosso olhar, é lida nos gestos que fazemos, é lida de um conjunto de outras formas de comunicação não verbal. Portanto, é uma estrutura mesmo complexa que ajuda a estruturar o nosso pensamento, o nosso raciocínio e que nos vai permitir interagir com o exterior, não é? Exatamente. A linguagem serve para muitas coisas. Fazer-nos perceber, não é? Fazer os outros Sim. perceber-nos a nós. Serve para expressar os nossos desejos, os nossos pedidos, serve para organizar o nosso pensamento. E se nós pensarmos nas crianças pequeninas, nos bebés até, que não têm palavras ainda para comunicar, muitas das vezes vemos-los desregulados, porque não têm essas palavras para comunicar. Como é que elas comunicam? Com o choro, atiram-se para o chão, comunicam com o próprio corpo, e portanto... precisamos muitas vezes... E os pais sabem ler perfeitamente essa linguagem. Sabem ler e às vezes precisam de ajuda para conseguir identificar o antecedente deste Rosa, comportamento. Eu lembro-me que quando o meu filho esteve a chorar não sei quantas horas seguidas, eu já não sabia nada o que é que significava aquele choro, mas enfim. Sim, é muito acontece. difícil identificar um antecedente, mas as crianças e até os bebés comunicam e têm alguma intenção nesse comportamento. Há uma fase em que esse comportamento ainda é um pouco irrefletido, portanto é quase que automático, e o adulto vai valorizando e vai dando significado a esse comportamento, e a partir daí a criança
criança faz isto com as palavras e faz isto com outros comportamentos que não são palavras. Portanto, nas crianças que apresentam desregulação do comportamento e que eventualmente tenham um diagnóstico no neurodesenvolvimento, nós precisamos de as ajudar a encontrar uma outra forma de comunicação que não são as palavras. Mas Rosa disse aí uma expressão fundamental. Os adultos, no fundo, ajudam ou dão conteúdo àquelas manifestações e as crianças vão percebendo que é esse o conteúdo desta expressão, desta palavra, deste gesto, desta emoção. Por isso é importante nós mantermos sempre uma interação com os miúdos e com as crianças e com os nossos bebés, não é? Exatamente. Nós temos um lado da linguagem que é comportamento, não é? A linguagem e não é dizer dudu, babá e bebê, não é? Não, é dizer o nome certo das palavras. Exatamente. E aqui o nome exato das palavras, sim. Portanto, essa interação é muito importante, não é? É a validação do adulto, o feedback que o adulto dá é muito importante e não deixa de condicionar o comportamento da criança também, não é? Portanto, é muito importante o adulto estar, envolver-se e descer ao nível da criança para a compreender e para a ajudar a passar para o nível seguinte. Bom, mas temos aqui a Rosa, que é terapeuta da fala, e eu tenho que lhe fazer perguntas sobre a fala, porque estou com muita curiosidade. Primeiro, falar tarde tem alguma importância? Nós todos conhecemos histórias dos miúdos que começaram a falar, disseram a primeira palavra ou começaram a falar, a interagirem com a linguagem falada muito mais tarde do que é suposto, enfim, entre aspas, do que é suposto acontecer. E, no entanto, a sensação que nós temos é que eles podem não falar, mas percebem tudo o que nós dizemos. Este falar tarde tem importância? Em que momento é que temos que lhe dar importância em termos de preocupação, de procurar ajuda? Ok, vamos por partes. Certo. Primeiro, então, se nós pensarmos que a linguagem tem uma sequência de desenvolvimento, então temos degraus para subir, não é? E, portanto, não saltamos degraus. E, portanto, se o primeiro ou o segundo degrau demora mais tempo a ser subido, então significa que vamos ter que andar a correr um bocadinho atrás no tempo. E temos muitas das vezes o limite com a escolaridade obrigatória, não é? Portanto, que se pensarmos dessa maneira é importante. Portanto, quanto mais cedo atuarmos, melhor. Depois, o que é que eu também lhe posso dizer? Que às vezes os pais dizem que as crianças compreendem tudo, mas só não falam. Mas quando vamos fazer a avaliação da linguagem e começamos a avaliar a compreensão não está normativa. E isto porquê? Portanto, há mesmo uma relação entre as duas coisas. E também um outro aspecto, que é, nós, no nosso dia-a-dia, deixamos imensas pistas do contexto que ajudam a criança a conseguir compreender. Se estamos a sair de casa e lhe pedimos a mochila, e até fazemos uma frase bem composta: traz-me a tua mochila que está no quarto dentro da cesta ou pendurada no cabide. A criança prevê que vai sair de casa e vai para a escola, ouviu a palavra mochila e pode não conseguir compreender integralmente toda essa extensão frásica, toda essa associação de significados, mas o contexto ajudou a prever. E quando nós avaliamos linguagem, nós pomos essa quantidade toda de palavras e não damos pistas nenhumas, e estamos a avaliar puramente a linguagem. Por isso, às vezes, os pais ficam um bocadinho surpreendidos e a compreensão não está normativa. Mas há casos em que temos a compreensão normativa e alterações no desenvolvimento de expressão da linguagem. Temos perturbações dos sons da fala, sim. Há palavras certas para cada momento? Se há palavras certas para cada momento. Vamos falar o quê? Das primeiras palavras? Por exemplo. Não existe palavra certa para começar. Existe a palavra certa para aquela criança, para aquele contexto de família. De facto, a grande maioria das crianças diz como primeiras palavras mamã, papá. Porquê? Porque são, no fundo, as figuras mais essenciais e que correspondem às necessidades básicas da criança, e também são palavras que são produzidas com sons bilabiais e que as crianças conseguem visualizar. Agora, pode ser muito significativo para um bebê dizer cão. Agora, quando as primeiras palavras são muito diferentes deste núcleo de palavras que é a norma, deste padrão, então aí nós já podemos ver que existem alguns desvios do desenvolvimento e isso pode querer dizer alguma coisa.
Eu lembro, eu conto sempre uma história que é um pouco taralhoca, mas da minha família, da minha avó, que insistia com o meu irmão mais velho, que era bebê, para dizer relógio. E ele era bebê, e ele fazia e ela, toda contente, dizia: tu, João, já diz relógio, toda contente. Isto enfim, é uma caricatura, eu brinco com isto, é quase uma anedota, mas era preciso que o João dissesse relógio se falasse permanentemente de relógios em casa, é isso? Exatamente, tem que ser significativo para a criança. Se for uma palavra com uma estrutura fonológica muito difícil de ser produzida do ponto de vista mais motor da fala, então aí nós podemos usar outras formas de comunicar relógio, que é o gesto, um gesto natural, ou um gesto mais convencional ou não, para que a criança expresse esse conceito que é assim tão importante. Mas, de facto, relógio tem uma estrutura não é das mais difíceis para um bebê de produzir. Era o que ele dizia. Mas não é dos primeiros sons, não tem dos primeiros sons a serem produzidos. Muito bem. Há sons, já percebi que há sons mais difíceis que outros. Também há momentos para aprender cada som. Sim, é igual àquilo que eu disse há pouco. Portanto, se existe uma escadinha que de alguma forma está inventariada, portanto existe investigação nesse sentido, há sons que são produzidos em fases mais precoces do desenvolvimento e há sons mais tardios. O que é certo é que aos 5 anos de idade as crianças já devem produzir todos os sons da fala e, portanto, quando entram para a escolaridade, todos os sons devem estar a ser produzidos de forma correta nas diferentes estruturas da palavra. Portanto, mas estes alertas, os pediatras também têm estes marcos, portanto, têm esta ideia bem definida, portanto, ajudam os pais. Sabendo isso, em que momento, se é possível responder a isso desta maneira, mas há com certeza um momento ou um sinal que pode dizer aos pais: está na altura de procurar ajuda, que será sempre uma ajuda de preferência de uma equipa multidisciplinar que faça a avaliação correta, onde, naturalmente, sendo um problema desta área, se procura um terapeuta de fala. Qual é o clique? Não sei se existe um momento certo, até porque não Eu estou-lhe a pedir muitas coisas certas, já viu a dificuldade? Porque não tem nada a ver. Porque às vezes não são só os sons o problema, não é? Às vezes são as palavras, outras vezes é a intenção em comunicar. Portanto, se falarmos numa altura certa para procurar um terapeuta da fala, eu acho que essa altura é quando existe uma dúvida. Para já podemos nos guiar por profissionais, quer da saúde, quer da educação, porque as crianças também estão inseridas num contexto escolar e, embora, imagine, tenham um léxico bastante vasto, mas as exigências do contexto escolar são bastantes e se a criança não conseguir ajustar-se socialmente naquele contexto, não vai usar o léxico e todo o conteúdo linguístico que tem. Portanto, os educadores são também profissionais que podem ajudar os pais nessa decisão. E depois, o terapeuta da fala pode trabalhar todos os pré-requisitos que devem surgir antes das primeiras palavras. Portanto, não existe uma idade certa. Em caso de dúvida, eu acho que devem procurar o terapeuta da fala para perceber quais serão as dificuldades que a criança tem, por onde é que podem começar e às vezes só deixar algo, e se estiver tudo bem, está tudo bem, podem deixar orientações para o passo seguinte. E de preferência em idade pré-escolar, não é? Sim. Porque depois de enfrentar uma dificuldade, por mínima que seja, já nesse contexto, pode tornar tudo mais difícil, não é? Sim, porque isto é uma cadeia, não é? Portanto, nós na idade escolar já estamos a fazer a relação de todos os sons com as letras, de todos os significados com as palavras, portanto já fazemos uma interpretação, uma reflexão sobre a linguagem, no conteúdo, na sua forma, no seu uso. Portanto, há uma capacidade, uma metalinguagem, uma capacidade de refletir sobre os vários domínios da linguagem. Mas voltando aos bebés, nós temos muitas crianças que aos 18 meses não dizem palavras, ou até aos 12 meses não dizem palavras, e têm outras formas de comunicar. E aí pode estar tudo bem. Pode estar efetivamente tudo bem, porque a criança não mostra alterações na regulação do comportamento, porque a criança é compreendida, porque a criança faz-se entender.
E podemos ter o contrário. Então aí eu sugeria uma procura do terapeuta da fala para avaliar, inventariar um perfil comunicativo, quais são as formas de comunicação informal que a criança está a usar para comunicar. Existem alguns pré-requisitos que não estão a ser desenvolvidos de forma ajustada, e estamos a falar de quê? A criança ouve bem, a criança usa as estruturas oromotoras nas suas outras funções de forma ajustada, sim, porque o terapeuta da fala pode atuar logo nos primeiros dias de vida do bebê, não é? Portanto, desde a pega, a da mama, do acoplamento da mama, portanto, o terapeuta da fala pode atuar logo nestes casos. Fantástico, sim. Portanto, nunca é cedo. Nunca é cedo. Se isso me vai perguntar, não é cedo para pedir ajuda de um terapeuta da fala para orientações. Qual é, então, o papel do terapeuta? Eu há bocadinho estava a dizer procurar ajuda no contexto de uma equipa multidisciplinar. A Rosa falou procurar o terapeuta, mas a Rosa trabalha no contexto de uma equipa, não é? De uma equipa, de um centro de neurodesenvolvimento. Qual é que é, então, o seu papel? Como é que, pelo que eu percebi, as crianças não lhes chegam diretamente? Há provavelmente não sei como dizer, uma triagem prévia, Explique-me como é que é o seu trabalho lá. Podem chegar diretamente, sim, e às vezes é um caminho para nós abrirmos a porta para a consulta de desenvolvimento, para a avaliação de desenvolvimento. Isto pode acontecer. Sim. Às vezes é mais fácil até poderem entrar pela terapia da fala, mas muitas vezes não é assim que entram. Entram pela consulta de desenvolvimento. E o que é que nós, enquanto terapeutas da fala, fazemos aí? Caracterizamos este perfil de comunicação e da linguagem, contribuímos para se identificar um diagnóstico, se for caso disso, porque temos perfis de linguagem diferentes. Por exemplo, uma criança que tem uma PHDA, uma hiperatividade, tem dificuldades no planeamento da linguagem, portanto existem alterações nas funções executivas. Portanto, diz as palavras baralhadas, é isso? Pode dizer baralhadas, pode ter dificuldade em organizar o discurso, pode ir até nas próprias sílabas, e associa-se a outros diagnósticos mais no âmbito da dispraxia, e portanto as características da linguagem são diferentes de uma criança que tem um atraso global de desenvolvimento, por exemplo, em que terá todas as áreas da linguagem em princípio abaixo do que é esperado. Portanto, são características diferentes. Até mesmo crianças que têm alterações mais no âmbito pedopsiquiátrico, que existem desorganizações do pensamento, porque há pouco ainda falávamos disto, não é? Sim, é verdade. A linguagem permite-nos organizar o pensamento, e quando fazemos uma transcrição do discurso e percebemos que há uma desorganização do pensamento e não uma desorganização morfossintática, temos diferenças. E, portanto, o terapeuta da fala aqui caracteriza a linguagem e também intervém, não é? Portanto, também temos o papel de intervir. Claro, terapeutas. Exatamente. Eu, por acaso, esqueci-me de lhe perguntar uma coisa. Voltando um bocadinho atrás, nestes contextos, enfim, destas situações de diferença, de atraso global de desenvolvimento, o que quer que seja, enfim, de situação pontual, há sempre uma manifestação da linguagem, das palavras, ou de tudo o que é a linguagem. Por regra, esse é um sintoma? Por regra acaba por ser, porque até mesmo no desenvolvimento pré-escolar, quando se fazem avaliações de desenvolvimento, normalmente a área da linguagem é aquela que acaba por ter um impacto maior. É uma das funções mentais superiores mais complexas e, portanto, aquela que é mais difícil de coordenar com tudo o resto, porque se a criança estiver a fazer uma tarefa motora e ter que falar ao mesmo tempo, é difícil de coordenar. E, portanto, a linguagem acaba por espelhar as maiores dificuldades. Portanto, quase sempre nós temos aqui a linguagem comprometida, não é? E quando eu falo em linguagem, falo em comunicação. Falo um conjunto mais alargado de... Já falámos no início. Sim, exatamente. Sim. Nós estamos habituados a ver os miúdos pregados a ecrãs, sentados no restaurante, em casa, é o tempo de brincar, é o tempo de ter o iPad ou o computador, ou enfim. Isso... E estão calados. Sim. Quer dizer, estão calados diante do ecrã. Isso tem alguma influência no desenvolvimento da linguagem e depois de tudo o resto, não é? Se afeta a linguagem, na verdade. Sim. Isto é tema para outro podcast, pois, exatamente. Mas já tenho aqui vários anotados. Mas até portanto. gostava de falar sobre isto.
Em primeiro lugar, acho que aqui o contexto da pandemia agravou ainda mais, não é? Porque tínhamos pais em teletrabalho e, portanto, era um recurso fácil, mas as orientações da Organização Mundial de Saúde são bem claras quanto a isso. Mas o que é que eu queria dizer? Que, de facto, é um brinquedo fácil se considerarmos como brinquedo. Mas qual é o brinquedo ideal, se pensarmos desta maneira? O brinquedo ideal somos nós próprios. Porquê? Porque a criança nos pode manipular, vou pôr aqui as aspas que não se ouvem, não é? Sim. Nos pode manipular, pode ver o impacto que tem a sua própria comunicação no adulto. O adulto responde em conformidade, o adulto modela, o adulto complementa, o adulto lhe dá todo um conjunto de informações que lhe permite desenvolver a linguagem. Um ecrã não. Um jogo até pode ter o feedback de acertei ou não acertei, mas não complementa, não dá modelo. Alguns pais até dizem, mas o meu filho aprendeu as cores, aprendeu as letras, aprendeu as formas geométricas, mas serão essas as palavras certas? Aquilo que me perguntava há bocadinho, serão essas as palavras importantes? Não, essas não são as palavras funcionais, essas não são as palavras que permitem satisfazer as necessidades do dia-a-dia, não são as palavras que permitem expressar as emoções, aquilo que eu estou a sentir. Essas são palavras associadas a conteúdo académico, é verdade, mas não são aquelas palavras que permitem a interação social. Portanto, eu diria que não é o brinquedo ideal. O brinquedo ideal... Exato, uma criança, se lhe perguntar gostas da papa, ela não responde amarelo. Sim. Mais ou menos isto. Estou a ser básica, mas... Sim, mas é um pouco isso, não é uma palavra funcional. No fundo, podemos considerar como um adjetivo se queremos aumentar a extensão frásica, mas não é uma palavra funcional. Portanto, os ecrãs influenciam de facto o desenvolvimento da linguagem. Sim. Muito bem. Bom, as palavras são como as cerejas, não é o que se diz, e neste caso eu acho que íamos ficar aqui a gastá-las durante um grande bocado, mas já prometemos, vamos fazer aqui mais uns podcasts sobre o tema. Temos desta vez de pôr um ponto final a esta conversa. Rosa, muito obrigada pela sua ajuda. Obrigada. A perceber melhor do que é que falamos quando falamos de começar a falar. Estou certa que os pais que ouviram esta nossa conversa também concordam. E, naturalmente, prometemos voltar em breve para falar mais deste e de outros temas da pediatria do desenvolvimento. Para continuar a acompanhar-nos, basta seguir o podcast Hospital da Luz nas plataformas habituais de áudio e vídeo. Estamos em todas. Obrigada, Rosa. Obrigada. Até breve. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.